Welcome to the E-Commerce Growth Show, brought to you by Segmentify. Então, pessoal, aqui quem está falando é o Carlos para mais um episódio do E-Commerce Growth Show, que ele é patrocinado pela Segmentify e trazido pela Evolve, que é a minha empresa. E hoje eu tenho o prazer de estar com o professor Rogério Bravin, que ele é da Mistral. Eu estou falando professor porque ele me falou que na família dele, num call que a gente teve, tem muitos professores, ele também gosta muito do lecionário, e a gente teve um call aí de apresentação incrível. O Rogério, ele tem uma carreira super bacana, ele hoje está como o Head de Digital e E-Commerce da Mistral, eu chamaria também de talvez CDO, ou talvez um outro tipo, né? Tá lá, pelo menos aqui com o LinkedIn, né, Rogério, há 15 anos, e além disso, você tem uma experiência aí no mundo do digital impressionante. Então, cara, em vez de eu ficar falando um monte de coisa aqui, eu sempre pergunto, minha primeira pergunta em todos os meus episódios é o seguinte, é o Big Picture. Fala um pouquinho sobre o Rogério e sua carreira aí no digital. E primeiro, muito obrigado novamente pelo seu tempo. Bom, antes de tudo, obrigado por estar aqui falando com você, Carlos. É um prazer aqui fazer parte desse fórum absurdamente qualificado. Eu me sinto até mais preparado aqui para aprender com vocês do que provavelmente ensinar alguma coisa. Mas isso que você falou é bem verdade. Assim, a família toda vem de professor. Eu não segui a carreira de professor, mas eu acho que eu fiquei com o tino, né, de ensinar as pessoas na minha carreira como um todo. Eu acho que aprendi muita coisa e, ao mesmo tempo, também consegui passar muita coisa para as pessoas que estavam sempre à minha volta, né? Então, acho que isso é uma coisa que acabou ficando. Bom, deixa eu também falar um pouco sobre mim, então, diretamente para as pessoas que não me conhecem. Como você apresentou, realmente eu sou o head do e-commerce, do digital na Mistral. Mistral é uma importadora de vinhos ultra finos, assim, os melhores vinhos do mundo. A gente é líder desse segmento. Como head, eu sou responsável, obviamente, pelo e-commerce, para a revolução do e-commerce, que eu estou lá há 15 anos. Passou voando esses 15 anos, não esperava ficar e estar lá tanto tempo, né? A gente nunca planeja isso, mas como eu sempre amei vinho, né? Foi uma das coisas que também fez com que eu ficasse lá. Aprendi ainda mais sobre vinho, pude contribuir com os conhecimentos que eu tinha de e-commerce, trazendo de alguma forma ali uma transformação para as pessoas que estavam ali, que nunca tinham tido contato com um e-commerce. Para você ter ideia, a gente, por exemplo, a primeira vez que eu estive lá, em 45 dias a gente fez uma implantação de um e-commerce. Algo que eles tinham uma página que recebia um pedido por e-mail, para você ter ideia. Aí recebia o pedido por e-mail e processava. Então, quer dizer, em 45 dias a gente colocou um e-commerce completo para eles, algo que até nos dias de hoje, 45 dias é um prazo bem curto para colocar um e-commerce completo. E o resultado foi de imediato. 30 dias depois, a gente já tinha ali multiplicado por 3 o faturamento do e-mail deles. Assim, totalmente orgânico, completamente só com a tecnologia que a gente tinha colocado. Então, assim, eu venho de TI, né? Então, assim, o grande desafio de começar a trabalhar na Mistral foi que a vida inteira eu fiz praticamente ali todos os trabalhos relacionados. Comecei muito jovem, então eu fui digitador, operador de computador. Eu era da época que a gente chamava o departamento de TI de centro de processamento de dados, né? Então, você tem ideia aí que o RG está um pouco mais antigo, né? Mas a ideia é tentar sempre acompanhar a moçada, fazer com que a gente aprenda mais coisas novas, né? Mas passei por todas as fases, assim, programador, operador de computador, analista de sistemas, até virar gerente de projetos. Com muitos anos eu fui e levei todo esse skill de gerente de projetos, que eu acho que é o que é grande diferencial para poder colocar os projetos realmente e encampar eles e fazer acontecer para dentro da Mistral. Só que com um desafio a mais, que era eu aprender também o negócio
que eu fazia muito consultoria, né? Naquela época, eu sou um dos pioneiros aí de internet do Brasil. Começar ali, acho que a primeira vez que tive contato com a internet aqui no Brasil foi em 1994. É muito inusitado isso, assim. Trabalhava no Sebrae ainda, e a gente tinha algumas vantagens de conseguir fazer as primeiras conexões aqui no Brasil, e eu fiz parte aí dessas primeiras pessoas que se conectaram à internet no Brasil. E eu me encantei com a internet, é por isso que eu fui seguindo e acho que me reinventei no mundo de tecnologia por conta da internet. Eu não cheguei a comentar isso com você antes, mas eu fui articulista ali, pelo menos no começo dos anos 2000 ali, por uns 2 ou 3 anos, tentando fazer com que a gente trouxesse essa cultura da internet para o Brasil. Muitas pessoas, então, se encantaram, e a gente teve um crescimento de internet bastante interessante aqui no Brasil. E o que eu diria é que o desafio para trabalhar na Mistral foi: bom, agora você tem que colocar a mão na massa. E era uma coisa que eu não fazia, no sentido de gestão mesmo, de negócio, né? Porque, como disse, consultor às vezes dá muito palpite, né? Faça isso, faça aquilo, mas pôr a mão na massa é com você. Uhum. E aí eu tinha um desafio e eu fiz uma virada na minha carreira ali, né? E claramente, como também é uma empresa familiar, pequena, eu tive que assumir as duas coisas. O lado de tecnologia não foi deixado de lado, tive que continuar fazendo o gerenciamento de projetos, ao mesmo tempo cuidando da gestão do negócio. E isso foi bacana pra caramba, porque eu aprendi sobre o negócio, aprendi sobre como lidar de fato, né, com o dia a dia do que é o e-commerce, do que atingir metas, do que traçar, contratar pessoas, montar equipes. Então, assim, é uma trajetória muito bacana, desafiadora, com vários pontos positivos ali para levantar em conquistas, né? Às vezes fica um pouco difícil de falar de tanta coisa que eu passei, né? Fica tentando lembrar aqui, puxando pela memória aqui. Cara, muito legal, obrigado. Ô, Rogério, antes da gente falar dessa transformação cultural, de entrar no digital mesmo, você falou, eu queria que você me contasse assim um pouco, porque sua carreira é interessante. Você surfou a onda do começo, do que hoje não tem mais um começo. O que eu quero dizer é o seguinte: a galera de hoje, de 20 anos agora, depois, você pegou o e-commerce lá no começo, com o Quiroga, com a Wanda. Eu conheço alguns desses, o Maurício, a Associação Brasileira de E-Commerce, que tem o E-Commerce School, esqueci, me deu branco dele, o fundador. O Salvador. Salvador, Maurício Isso. Salvador. São pessoas, Mariano, o pessoal da Verte, são pessoas que pegaram essa onda lá no começo, né? Então, o que você diria para um jovem hoje que está entrando no mercado do digital commerce? Como começar uma carreira? Acho que é muito bacana assim, o seu depoimento aí, de alguém sênior, né? Alguém com muita experiência. O que você diria para esse pessoal que está querendo, às vezes que nem sabe desse mundo, mas está querendo colocar o pezinho na água? O que você diria que é essencial hoje? Eu diria que a gente só está começando, porque a gente acabou de sair do oceano, do fundo de oceano, porque é uma trajetória grande, mas a gente começou muito lá embaixo, né? Então, acho que as coisas estão muito mais prontas hoje, tem bastante coisas que a gente teve que construir, só que, assim, tem muito mais coisa para construir. Uma coisa que eu sempre digo é tecnologia, especialmente, e quando você fala tecnologia, ela serve para qualquer projeto de TI, mas especialmente para o e-commerce, que é um negócio de empreender, de trazer valor para a cadeia das pessoas. Então, assim, é uma coisa que inova todo dia. Todo dia você tem coisas novas acontecendo, né? Eu vou dar um depoimento meu, assim, né? Por que eu consigo sobreviver tanto tempo aqui? Primeiro, assim, eu sou apaixonado por aprender coisas novas. Então, assim, surge coisa nova, eu não sou daqueles que ficam, mas no meu tempo era assim, era... Não, coisa nova é mudança, é legal, vamos aprender, vamos tentar entender o que está trazendo aqui. Às vezes traz um desconforto, porque a mudança também traz algum desconforto, porque você sai da zona do seu conforto ali, e aí você precisa, de alguma maneira, se mexer, né? Então, obviamente,
para alguns isso pode ser um pouco mais dolorido que para outros, né? No meu caso, não, eu sempre fui muito curioso. Então, e aí, assim, juntando que tecnologia muda todo dia, não é que ela é descartável, mas ela se evolui. Então o outro desafio que eu juntaria nessa peça é pessoas, porque pessoas também, elas, de alguma forma, todo dia estão entrando novas pessoas, de novas gerações, com um pensamento diferente, com um preparo melhor, né? Às vezes a gente fala, tem os choques de gerações, X, Y, Z, mas isso é natural, sempre existiu. Se pegar a história da humanidade, vai existir sempre. O que é mais legal nessa história é como você aprender a se relacionar com isso e aproveitar os melhores de cada um, né? De cada época, de como você fazer, trazer a sua experiência para dentro. Existe também uma coisa que eu tenho lido e ouvido muito ultimamente, que é também coloque pessoas mais antigas na sua equipe para montar, para você fazer um mix ali, porque você tem pessoas jovens com um vigor ali, com uma garra muito grande, né? Mas às vezes falta um pouquinho de experiência ali que alguém com um pouco mais de tarimba vai poder te dar um conselho que vai te ajudar. De repente, não é a hora de acelerar, é a hora de dar uma pisadinha no freio. Não precisa pisar muito, não, mas pisar um pouquinho do freio. Então, assim, esse tipo de coisa acaba trazendo equipes mistas, né? E a minha vida toda eu também convivi com equipes mistas, assim, né? E, então, assim, se a pessoa está começando agora, tem um trabalho imenso ainda para fazer, porque tem tanta coisa para acontecer ainda. A gente ouve falar, para dizer o mínimo aqui hoje, né? Metaverso. É uma coisa que está sendo construída agora. A gente nem sabe como é que vai ser o ecossistema disso, né? Se vai ter alguém dominando isso ou não, ou se vai ter vários ecossistemas de metaverso em paralelo funcionando, e de lá você tem quantas oportunidades para poder fazer negócio. Tem que pensar assim, oportunidades, né? Agora, é difícil de dizer, exercer a futurologia aqui, né? Mas, com certeza, se não for metaverso, vai ser outra coisa. E, assim, sempre vai ter coisa nova. E é um campo que tem uma carência absurda de pessoas. A gente precisa de pessoas aqui, lidando com os novos desafios, criando pontes novas. Cara, olha, de verdade, carência no mundo todo, assim, Com certeza. e a gente tem espaço para crescer muito, assim. É, Desafios não vão faltar. uma das coisas que eu gostei muito que você falou é que são os profissionais mais velhos aí em conjunção, trabalhando, né, junto com a galera mais nova. Na realidade, eu nem sei se eu te falei isso, mas o propósito da Evolve, ele é construir essa rede de relacionamento global, né? A Evolve, qual que é o sonho, se eu tiver que compartilhar aqui com você, é ser o link de confiança no Global Trade, vamos chamar na cadeia de Global Commerce, porque assim, eu vejo que eu converso com muita gente assim, como você, mais senior mesmo, tá, o Rogério? E o que acontece? Os profissionais chegam em um momento, você falou do metaverso, eu tenho um amigo, vira amigo, né? Que ficou 15 anos, foi 16 anos na maior varejista da Inglaterra, e ele começou a ficar perturbado. Ele falou, cara, é metaverso, é NFT, é muita coisa, e eu estou me sentindo aqui na empresa querendo fazer mais, né? Eu gosto muito do meu trabalho e quero fazer mais, mas como ele tem mais um monte que eu conheço que estão agora meio que como consultores, e esses caras, esses profissionais, eles têm uma rede já de contato muito estabelecida, eles têm experiência, já tomaram porrada, né? Falando em português mais Sim. e a galera, às vezes, que é mais nova, não tem isso, né? Talvez o traquejo, a inteligência emocional. Eu vejo que, primeiro, que a gente tem um problema hoje no mundo você está falando, de skill. Aí tem outro de contratação, porque tá uma guerra aí né? Hoje, uma empresa dos Estados Unidos pode pegar e contratar um developer seu aí, pagar 3, 5 mil dólares, vai ser ele vai ganhar mais do que ganharia talvez na Mistral ou em outra empresa. Então a gente tem um gap hoje, né? De talento, e tem muita gente senior saindo das empresas que eu acredito, sinceramente, que eles podem trazer muito conhecimento, né? Então a ideia da Evolve Maior é essa, e eu acho muito legal
o que você está falando, que é muito possível, sim, né, colocar essas duas gerações para trabalhar em conjunto. Eu também assino embaixo, né? Porque, como eu falei para você, eu acho que, se parar para pensar, é só uma questão de linha do tempo, né? Uhum. Porque a gente está vivendo uma linha do tempo agora, a gente acha que é o máximo. Daqui 2 anos, um ano, já não é tanto, já é diferente, já é um outro foco, outra abordagem. Mas, olha, de verdade, eu não me incomodo com isso. Tem gente que se incomoda. Eu acho que se você se fica incomodado com isso, você tem dificuldade para poder seguir, né? E eu penso sempre que a gente tem uma linha para frente para seguir, né? Estamos aqui sempre para aprender, né? Independente se a gente é mais sênior ou menos sênior, né? Porque tem aquela velha história, né? Quando a gente é muito novo, a gente nem fala a idade, né? Não gosto de falar porque é muito novo. Aí, quando eu passo da certa idade, não vou falar do que eu já estou, vou achar que eu sou muito velho. Então, é melhor nem comentar, às vezes. Mas acho que, no final das contas, o que importa é que a pessoa está olhando para frente, né? Olha, assim, porque o presente é aqui, né? É o que a gente está fazendo hoje. Amanhã a gente não sabe, mas a ideia é seguir em frente, fazer com que a gente possa fazer transformações, revoluções digitais, que seja. Mas, acima de tudo, toda vez que a gente fala de digital, a gente não pode esquecer que existe o principal elemento, que é a pessoa, né? Eu acho que o grande sucesso de todo mundo não é só... Eu me considero um sucesso do que eu fiz. É saber lidar com pessoas, mas a gente não aprende isso do dia para a noite. E a gente não espera que as pessoas aprendam isso do dia para a noite. E eu acho que o que é bacana, que você está falando, é o seguinte: quando a gente monta um fórum com pessoas que têm mais experiência, ela naturalmente bateu mais a cabeça, porque a gente também erra muito, né? Então, é errando que se aprende. Então, nessa hora, você vai aprender a lidar com pessoas e as tecnologias que vão aparecendo. E você vai juntando pessoas e tecnologia e maneiras de se comunicar, porque cada geração responde de um jeito. Então, você tem que aprender o que é que faz o coração daquela pessoa bater e funcionar e mover ela, né? Do mesmo jeito, o seu próprio, as coisas que vão fazer você ser feliz de alguma maneira e você seguir em frente. Então, e às vezes você tem que se automotivar, é uma coisa natural que se aprende com o tempo também, né? Porque você também não pode ficar lamuriando todas as coisas que acontecem, porque toda hora tem um problema. A gente vive num país cheio de dificuldades, né? O mundo ainda traz adversidades aí que vão acontecendo. Agora mesmo a gente está vivendo uma guerra aí no mundo, então, assim, tem vários fatores que acabam afetando o cotidiano. Então, assim, o que eu penso é, se você pensar muito só nos problemas e não pensar bastante no que você pode servir de solução ali, e se prestar a aprender, e aí aprender com pessoas mais jovens, não tem nenhum problema. Eu acho que é natural, né? E você trazer o que você conhece, assim. Agora, tem coisa que vai ficar obsoleta? Vai, mas aí é para ficar. Temos que seguir, a gente não está na idade da pedra ainda, né? Uhum. Graças a Deus. Então, passamos por várias revoluções e acho que essa aqui é mais uma e a gente tem que levantar a cabeça, seguir em frente, aprender coisas novas, ter a humildade de dizer, olha, eu preciso te perguntar isso porque eu não sei, se eu não ouvi, mas tá bom, isso aqui, agora você falando, aqui abriu a cabeça, aí eu, junto com o meu mindset que já tenho experiência, você vai fazer analogias, e de alguma forma você vai contribuir. Então, assim, de novo, voltando para aquele ponto inicial que eu falei, assim, pessoa nessa hora é a coisa mais importante, porque nós estamos falando do que elas querem no futuro, do que elas vão fazer parte, e vão ser, eventualmente, pessoas ali que vão fazer uma revolução. Então, saber lidar com elas, saber lidar com os talentos, né? E passar esse conhecimento para que elas possam fazer isso para frente, eu acho que é uma das coisas mais importantes que existe, na minha opinião. Muito legal. Vamos agora começar a falar do Digital Commerce. Vamos ter mais uns 20 minutos de conversa aí. Rogério, qual que é o desafio? Bom, primeiro tem 2 pontos que eu acho que são muito interessantes aí da Mistral. Então, é uma empresa super respeitada, empresa familiar, mas muito conhecida, já te falei, já comprei vinho na Mistral. Vocês
tradicionalmente, uma empresa B2B, você trouxe o D2C, foi direto para o consumidor. Então, você implementou e-commerce. Me conta aí, como é que foi esse processo e como é que é vender vinho pela internet? Quais os seus desafios? Mas primeiro eu quero que você fale dessa jornada, esse processo de trazer essa cultura de direto para o consumidor numa empresa que é tradicional, familiar e que tem a cultura de vender, ou que tem como core do negócio fazer B2B, né? Negócio entre empresas. Perfeito. A Mistral, tradicionalmente, o core do negócio dela é B2B, né? Aí a gente fazer, eu diria que é B2C mesmo, né? A gente fazer o B2C foi um desafio. Ela nunca foi fechada para o B2C, né? Só que é um canal, digamos assim, mais coadjuvante dentro da companhia, né? E, obviamente, aí você tem todos os olhos em investimento e todo o posicionamento da companhia voltado para o B2B, o que torna um desafio imenso você conseguir investimento para a área que você precisa abrir, mostrar que você pode fazer muito mais coisas no B2C, né? Mostrar que existe o 360 da história, né? Porque o cara começa ali como consumidor, conseguindo comprar diretamente de você, e isso vai alimentar toda a cadeia de distribuição, que é atendida pela companhia, e isso, de algum modo, volta para você. Então, assim, é um investimento que é super válido, mas você tem que fazer para crer, né? Que é o do São Tomé. Então, a gente, claramente, que eu tive ajuda de bastante pessoas também com que eu pude aprender vinho, que é uma das coisas que você... qualquer negócio, se você aprende melhor sobre o negócio, você vai vender melhor ele, tá? Isso é natural. Então, eu fui aprender vinho. Então, assim, se eu já tinha uma paixão antes, eu fiquei mais apaixonado ainda. E essa paixão me moveu muito mais para poder fazer muito mais coisas pelo vinho, por menor que fosse, às vezes, o tamanho do meu budget ali para fazer, a gente fazia com muito menos pessoas acontecer as coisas. E foi assim que foi acontecendo. Como eu contei no começo da história, a gente rapidamente ali conseguiu colocar um e-commerce no ar, multiplicamos por 3 o faturamento. No final do primeiro ano, a gente tinha multiplicado por 10 o faturamento da companhia só no canal do B2C. E isso abriu os olhos da companhia. Falou, poxa, então a gente precisa dar um olhar melhor aqui. Então foi assim que a companhia também olhou que precisava ter dentro do seu centro de distribuição uma especialização em relação, porque o e-commerce e logística é quase que a mesma coisa, assim. Para muitos existe até a palavra de que uma loja de e-commerce é essencialmente uma empresa de logística, né? Eu acho que é mais, mas essencialmente tem muito peso, né? E aí, assim, a companhia abriu um centro de distribuição ali na Barra Funda, e eu falei, eu levantei a mão, eu vou ajudar vocês a fazerem isso, porque é diferente, porque vocês estão acostumados a atender B2B, então abre um pallet, fecha um pallet, entrega uma caixa fechada inteira, e para o B2C é muito granular, né? Você tem que entregar garrafa por garrafa, fazer um tratamento diferenciado, é uma outra linha de produção, e eu nem era especializado em logística, eu aprendi alguma coisa de logística, por sorte, eu trabalhei na Philips do Brasil, eu fiz um sistema de logística, quer dizer, fiz parte de uma equipe que fez um sistema de logística ali para a Philips em algum momento. Então, assim, eu tinha bastante conceitos na minha cabeça aqui, só que eu não tinha nenhuma vez aplicado na prática, né? Então, é o tal de pôr na mão na massa, né? Então, eu fui pôr a mão na massa, eu levantei e falei, quero ir lá. Só que eu nem fui com a ideia de liderar todo o centro de distribuição, foi mais para poder ensinar o pessoal a fazer uma linha de produção que pudesse entregar valor para as pessoas que estavam comprando, com um diferencial realmente daquilo que todo mundo sempre imaginou. Todo mundo, quando olha, fala assim, ó, é a Amazon, né? O case para poder seguir, né? Então, assim, eu estava olhando para isso também como um benchmark. E vamos fazer. Só que assim, eu acabei indo para fazer, ficar alguns meses lá, acabei ficando mais do que um ano, acabei sendo, entre aspas, ali, o gerente logístico
do centro de distribuição, né? Extraoficialmente, mas na prática era isso que eu fazia, ensinando as pessoas a como colocar linha de produção, montagem, o cuidado com a embalagem, cuidado com o vinho que estava manuseando, porque nós estamos falando de vinhos bem mais caros, então é ultra nichado o público que a gente atende, né? A caixa que ia chegar, a forma que aquilo lá ia estar preservado. Então, assim, essa experiência fez muita diferença. E a gente começou ali aprendendo, sofisticando, otimizando, diminuímos ali o tempo de entrega, que é uma das coisas que foi fantástica, porque aqui na cidade de São Paulo, Grande São Paulo, a gente conseguia fazer mesmo dia. Então, assim, em alguns casos saía para o dia seguinte, mas num cenário anterior era de até 3 dias úteis. Então, assim, era uma coisa que já na época fazia muita diferença. E fazer essa transformação fez com que a gente pudesse trazer valor percebido pelas pessoas que estavam comprando conosco ali. E o que é o resultado disso? Naturalmente, devido à curadoria também da companhia e todo voltado ali para ter um mix fantástico de produtos, a gente acabava entregando 2 valores para as pessoas, né? Um valor percebido claramente por conta da qualidade do vinho que ela estava tomando, mas também a experiência da compra em si. Então, assim, isso passou a ser um diferencial. A gente não é uma empresa 100% com DNA de digital, então é uma empresa que tinha, né, tem muito desse pé físico ainda, então fazer isso também mudar um pouco nas equipes e nas pessoas que estavam atendendo foi um grande desafio. A gente conseguiu vencer, montar equipes que pudessem ter essa mentalidade, esse DNA, e a gente acabou atingindo resultados fantásticos. É que é uma pena que a companhia é fechada, né? Familiar, ela não pode divulgar números. Eu seria penalizado aqui para falar em números da companhia, mas assim, muitas vezes a gente ouve bastante números aí no mercado, principalmente das empresas que são 100% digitais no vinho, e eles falam de números gigantes, impressionantes. Assim, a gente não deixa de ver nada para esses números que são divulgados. Isso que eu posso dizer em termos de tamanho, assim, se a gente pudesse fazer um IPO, certamente a gente teria um valuation maior do que esses que você talvez tenha ouvido no mercado até o momento, inclusive de fusões, tá? Sim, inclusive sim. de fusões. Eu acredito. Rogério, incrível. Eu queria ainda nessa toada aí, porque eu tenho um amigo que ele trabalha ajudando empresas a expandirem internacionalmente através da Amazon, né? E hoje eles estão com o foco dele, o core é a Amazon, vários países ali, e depois agora eles estão também colocando um serviço novo para não ser só Amazon, para dar uma diversificada. Mas o ponto eu estou olhando o seu Instagram, o Instagram da Mistral é incrível. A gente vai falar de social também daqui a pouco, um pouquinho, só estou pincelar. Mas o que ele falou é assim, cara, quando eu tenho que fazer expansão internacional na Amazon para um cliente, eu não vou mencionar o nome, mas é um case super interessante. O legal é interessante assim, muitas vezes vamos chamar o cara que manufatura, o dono da marca, ele vê aquela oportunidade, eu posso ir para os Estados Unidos. Mas tem um legwork, tem um trabalho ali de perna, né, que ele tem que fazer antes de sair vendendo. O que aconteceu com essa marca, que eu não posso falar, é que ele achou um representante, o representante espertamente começou a vender o produto, que não tinha nada a ver com o preço que ele vendia no Brasil. O cara começou a ganhar muito dinheiro, aí o dono da marca descobriu isso depois. Aconteceram algumas coisas. A marca ali teve um grande problema, porque a pessoa, que era o representante, registrou a marca, né, o nome dele. Enfim, foram vários aprendizados que esse meu amigo ajudou esse cara a limpar essa sujeira. Mas o que eu acho muito interessante do B2B, de falar, é o seguinte, do B2B para o B2C, né? Como é que é? Porque eu imagino que dá uns paus aí no começo com os lojistas, né? Vocês, né? Tem muito lojista que chega, é como se fosse franchise. Vamos
falar sim. porcamente, assim, de uma maneira grosseira, lojista, não são franchises, o cara compra de vocês. Então, eu acho que o digital vem muito legal para alinhar preço, mas o alinhamento de expectativa, o alinhamento do digital, ele é muito importante no B2B. Você pode contar um pouquinho dessa história para a gente? Como é que foi isso aí? Quiseram pendurar a sua Sim. cabeça? Como é que foi? Eu acho que desde o dia 2, vai, vamos para do dia 2 para não falar dia 1 aí. Desde o dia 2 eu sou caçado aqui dentro. Acho que com o passar do tempo melhoraram, assim, porque eu acho que eles não conseguiam acertar muitas flechas em mim, não. Mas eu desviava bem aqui, né? Trazer os aliados, hein? Vários. É, mas certamente tem conflito, existe o preconceito inicial, principalmente lá no começo, era muito marcante, né? Até porque a gente começou a fazer resultados e faz até hoje, né? Ano após ano a gente cresce muito. Então, a coisa acaba sendo sempre um pouco mais... existe, assim, um certo choque que o produto da companhia está fantástico, né? Porque é a briga de canais para poder vender mais. Então, Uhum. no final das contas, a gente consegue fazer as entregas ali. Mas o que eu diria é assim, muito também passa por um pouco de cultura, né? De ensinar um pouco das coisas. Então, assim, depois que você começa a mostrar para ele, né, que o que você está fazendo ali, ele tá criando marca, está criando valor, está mostrando um produto que de repente ele nem conseguia, porque às vezes, né, o vendedor ali de B2B somente está acostumado, ele tem que vender sempre as vacas leiteiras ali que ele tem, os best buys e pronto, mas de repente tem uma carteira muito mais interessante e para a companhia interessa muito mais você mostrar outros tipos de vinhos não tão conhecidos, que é o nosso core aqui, né? Então, eu acho que o grande papel que a gente fez com o B2C foi mostrar uma diversidade imensa de rótulos, exibir isso para as pessoas, saber que existe e criar, então, a necessidade, porque as pessoas, existe esse vinho, eu quero esse vinho. Por quê? Porque, naturalmente, quando você tem um site de comércio eletrônico, ele é aberto para o público, e você mostra produtores, tem mais de 4.500 rótulos, de Uhum. mais de 400 produtores. Então, assim, é uma diversidade absurda, um mix assim absurdo para controlar. Contudo, você mostra isso, e mostra com conteúdo, com bastante conteúdo. E aí o que acontece? Aquilo também passa a ser referência para as pessoas que estão trabalhando no B2B ou outros canais, porque aquilo vira um catálogo digital, e ali, assim, se o site cair um segundo, eu vou receber uma ligação. Assim, Uhum. por quê? Porque o cara está olhando o site e ele, naturalmente, obviamente, briga comigo ali se eu fizer uma promoção ou outra, mas no fundo é a ferramenta principal do trabalho, é mais do que um Salesforce que ele tivesse ali na mão. Uhum. Porque o cara está mostrando, na verdade, até já existe a demanda do próprio, né, lojista. Então, assim, isso acaba acontecendo e para a companhia isso é excelente, porque passa a ser o principal ferramenta de trabalho e de distribuição de conteúdo, né? A gente tem uma baita relevância porque a gente está tantos anos no mercado, trazendo tanto conteúdo, e isso, naturalmente, assim, as pessoas perceberam que há valor. Então, as brigas, obviamente, ainda existem, mas claramente todo mundo percebeu que isso é um movimento muito importante, assim, estratégico para a companhia existir, a gente ter um site funcionando, ele passa a ser catálogo para muita gente, referência de aprendizado. Cara, é uma coisa maluca, assim, porque realmente, é como eu falei para você, se eu ficar com um site ali fora do ar um pouquinho, eu vou ter uma reclamação imensa. Claro que não quer ficar nenhum minuto, né? Você não acha se você cuida do e-commerce, mas Uhum. se isso acontecer, certamente todo mundo chora ali porque está trabalhando com a principal ferramenta da companhia. Assim. Então, o site hoje ele te serve como um catálogo digital para os lojistas que compram de vocês, mas também como o teu canal de vendas, né? Perfeito, perfeito. A gente tem que fazer um equilíbrio de pratinhos ali, né? Aham. Girar e, às vezes, de vez em quando, precisa fazer promoção também, porque o
cliente final precisa daquilo, né? Que é o que eu falei, né? Que ele retroalimenta todo mundo, né? E aquilo que você falou, que eu acabei esquecendo de comentar, realmente, depois eu tenho os distribuidores, né? E eles passaram a abrir lojas de e-commerce também, né? Então, eles têm lá, a gente claramente tem uma política de alinhamento de preço com eles para não ficar uma guerra absurda ali, porque senão você começa a perder a mão, né? Mas a gente tenta respeitar todo mundo e dar espaço, né? E aí cada um fazendo um bom trabalho, né? Existe um monte de ferramenta social aí também para trabalhar, como você comentou, a gente tem as nossas redes sociais, que foram outro desafio para criar aqui dentro, né? Porque não é simples você manter uma rede social, manter É difícil pra conteúdo, caramba. é muito difícil. Então, Trabalho, velho. é Trabalho. uma curadoria, assim, Uhum. terrivelmente no sentido de dar trabalho mesmo, de suor mesmo. É. Então, e é extremamente necessário, porque no final das contas, se você não está no jogo, outros vão estar ocupando o seu espaço. Eu vou te contar uma historinha minha. Quando eu cheguei na Dinamarca, eu fiz de tudo, né? Então, cara, o que dava dinheiro, fazemos qualquer negócio, tem que pagar a conta. Então, eu comecei ajudando empresas dinamarquesas para o Brasil. Aí, um dia eu tive uma ideia, estava na hype lá das cervejas, lembra? Aquelas cervejas especiais. Sim, sim. E a Dinamarca, um país de 5 milhões e meio de habitantes, tem mais de 1 milhão, era mais de 1 milhão de rótulos. É um negócio bizarro, assim. Louco, né? Os caras bebem demais e produzem muita coisa. Aí eu falei, bom, o Brasil está crescendo, vou levar umas cervejas aí para o Brasil, achei compradores e tal. Resumo da história é o seguinte, uma cerveja, assim como um vinho, é uma história. Então, o cara comprava uma cervejona assim, de 700 ml, né, uma cerveja diferenciada tal, e tinha umas outras menores, umas IPAs, um negócio maravilhoso. Só que se o cara que está na ponta, o distribuidor ali, ou varejista, vamos chamar, ele não for contar a história, irmão, esquece. Ele tá vendendo uma história, né? Então é storytelling. O líquido é um líquido. E o vinho não é Uhum. muito diferente, né? E aí eu queria pegar o gancho disso para você falar um pouquinho dos seus canais e porque eu acho que assim a marca é forte, beleza. Mas o social para você, talvez um TikTok, talvez, cara, o papel do social media hoje ele é vital, eu acho, para uma Mistral ou para os seus competidores aí. Me conta um pouquinho, Rogério, do social, do papel do social, como é que vocês fazem o trabalho? Eu estou olhando, é muito legal a página de vocês aqui no Insta, mas aí é muito storytelling, eu estou vendo talvez algumas colaborações com influenciadores e talvez muitas coisas saem deles também, tem o user-generated content, né? Então, pessoas que fazem o conteúdo para vocês por espontânea vontade. Conta um pouquinho, restaurantes, eu estou vendo um monte de coisa legal aqui. É muito bacana, porque o mundo do vinho ele tem muita história para contar. É uma das coisas mais bacanas, porque você aprende muito, né? Porque não é só a história em si da própria vinícola em si, que você está representando o produtor ali, do vinho que você está entregando, mas como toda a cultura local do país, né? Da região que é produzido, e toda a história de como tá, como é feito. Então, assim, tem bastante realmente storytelling para contar. Então, a gente, acho que se fizesse várias por dia, uma por hora, não conseguiria dar conta de tanta história para contar. Assim, claramente a gente tem que fazer ainda filtros e filtros aqui para colocar conteúdo no ar, né? Mas a gente tem uma equipe boa aqui interna e a gente muitas das coisas que a gente conta aqui são de pessoas internas, inclusive, né? Que acho que é um trabalho bacana que a Mistral sempre fez, que é fazer um brand bacana em relação a tudo que a gente faz. Então, desde o próprio site, que ele não nasceu nem promocionado, ele passou a ser promocionado com o passar do tempo. Então, era 100% brand, né? Depois é que a gente fez o equilíbrio das coisas. Mas depois, quando começou a realmente aparecer as forças das redes sociais, a gente precisou abraçar. No primeiro momento, a gente ficou de fora. Eu tenho que contar a real aqui para você. A gente ficou de fora porque a gente estava com dificuldade e braço para fazer. E a gente tem aqui, somente no dono, no filho do dono aqui, um carinho tão especial para conteúdo. E eles sempre prezaram muito isso, e é uma coisa que eu também comprei muito. E a gente não queria fazer mal feito isso. Então, acho que foi uma das coisas que a gente chegou mais atrasado aí no social. Mas quando a gente conseguiu se organizar,
produzir conteúdos, fazer uma agenda, colocar todas essas coisas de forma que a gente pudesse começar a entregar conteúdo sobre conteúdo, né? Conteúdo com qualidade mesmo, com densidade. Claro que você precisa ter aqueles conteúdos mais ágeis, né? Também para poder compor, mas a gente conseguiu estruturar esse marketing digital de uma maneira tão bacana, e óbvio, a gente tem parceiros aqui para nos ajudar também, porque a gente precisa disso, né? Gente mais especializada, inclusive, em como mexer o impulsionamento das coisas, o tráfego, criar essa audiência a gente já tinha, né? Mas a gente queria trazer audiência nova, né? Até porque também o social, dependendo de onde você está, de qual ferramenta que você está usando, você tem ali um tipo de audiência diferente, né? E a gente, teoricamente, né, a gente é taxado ali como sendo um público que tem mais dinheiro para gastar mais, com ticket médio maior, e possivelmente são homens do sexo masculino com uma idade maior. Mas não é. Na verdade, a gente é muito mais heterogêneo que isso. Depois que a gente até foi aprendendo um pouco sobre isso também, entendendo toda a nossa estrutura de como a gente compõe as coisas aqui. E aí não ficou tão difícil, porque a gente falou, pô, podemos acelerar aqui, podemos fazer aqui. Isso que você falou aí é essencial para nós aí, em termos, principalmente numa mídia como o Instagram, que era muito consumista e rápido, né? Um consumo muito veloz ali das coisas, você precisa fazer uma entrega que ao mesmo tempo te chame atenção, você entenda o que a gente está fazendo, e depois a gente consiga fazer uma ponte para dentro aqui da companhia de uma forma que ela possa consumir mais conteúdo. Mas foi super desafiador, assim, como eu te falei, a gente chegou mais tarde, mas a gente está fazendo um trabalho ainda, eu diria que a gente está em construção, a gente é um projeto ainda em construção para reforçar ainda muito mais isso aí, porque é uma coisa que... E tem mais, eu não te falei, quer dizer, a gente também tinha um receio muito grande que todo mundo tem, que é você ter os haters lá, escrevendo um monte de coisa, tem que falar... E a gente, poxa, a gente não vai ter braço nem para responder direito essas coisas, será que temos que responder? Não sabia nem como lidar direito, essa é a verdade, né? Fomos aprendendo a lidar com essas coisas aí, e é aquilo, né? Você precisa estar no jogo, né? O jogo tem as suas regras ali, e obviamente você tem alguns limites, e as pessoas também entendem que estão no jogo ali, e eu acho que o mais importante é como você se sente, o que você quer entregar, né? Se quer entregar valor, quer entregar o conteúdo, realmente algo que vai produzir os seus conteúdos, você não tem que ficar muito preocupado com as outras coisas ao redor, não. Eu acho que essa é uma das coisas que são chave do sucesso para a gente continuar fazendo a coisa que a gente está fazendo. Super legal. Rogério, talvez você não possa abrir muito, mas eu sou curioso. O que vende mais? E-mail marketing, Google ou Insta? Assim, eu vou te falar. Estava vendo um influenciador aí, um cara que é muito grande nos Estados Unidos, falando sobre, primeiro, as big techs aí só aumentarem preço, né? Então, os bids do Google, Facebook, cada vez ficando mais caro, e as empresas, você pode ver, né? A gente teve o Covid, então, naturalmente, o investimento em mídia aumentou nos últimos 2, 3 anos. Muito, né? Investimento em mídia paga. E aí, o que eu acho interessante falar, se a gente puder falar um pouco desse seu mix de marketing e como você não depende tanto de Google, né? Insta, eu imagino que vende, mas e-mail, como é que é? E-mail, eu imagino que venda. Muita gente fala, e-mail não funciona. Como é que é para vocês aí? Eu realmente não posso falar de números, então vou falar talvez eu vou colocar na posição aqui de consultor de marketing digital. Se estivesse falando sobre qualquer segmento, eu diria que o e-mail marketing, apesar de alguns, em alguns momentos, falarem assim, não funciona mais, ou está perdendo tempo com isso, assim, eu diria para você que isso não é verdade. Né? O e-mail marketing ele é importante nesse mix. O quanto é importante pode variar de um segmento para outro. Né? Mas eu acho que o que mais pega nessa hora é que, assim, como você falou, assim, se a gente pudesse usar o Facebook, o Google, de uma maneira como ele era mais no começo, que a gente conseguia realmente ter uma granularidade maior,
das coisas, certamente o retorno deles seria muito mais compensador. Então, assim, na verdade, virou um tiro de canhão para muitas coisas, né? Como você só falou, tem o BID e tem muito mais, aumentou o preço para isso, porque tem muito mais gente fazendo, acaba ficando um retorno, um ROAS muito mais caro para você fazer as coisas. Mas tem ROAS e positivo e muito para fazer, e ainda tem bastante espaço para fazer. Até porque depende muito de como você entrega o seu conteúdo. Se você fizer o seu storytelling, se você fizer a sua lição de casa direitinho, você vai ter resultado, né? Então, obviamente, esse é outro componente que você não joga fora de jeito nenhum. E aí a parte do e-mail marketing, a mesma coisa. Se você construiu o relacionamento durante anos e você tem as pessoas que são fiéis e você consegue trabalhar aquela tua base, obviamente, ela vai ter talvez o seu melhor ROAS. Então, assim, eu digo talvez porque depende muito, porque tem gente que compra a base, comprou, né? Claramente, agora a gente tem LGPD, tudo mais, um monte de coisa, mas tem muita gente que ficou aí com muita base suja, sem higienizar, trouxe qualquer cliente ali, então, assim, ele consegue piorar até o seu KPI porque ficou poluído. Então, assim, se você não tem isso, e a Mistral sempre trabalhou direitinho, trazendo sempre pessoas ali, a gente tem um KPI, assim, bastante interessante, é o que eu posso te dizer, né? E eu acho que isso vale para qualquer negócio, cara. Assim, tem que pensar muito nisso, né? Na hora de fazer as coisas, né? É o tal das coisas, não adianta você querer pular etapa, né? Ficar querendo achar atalho para poder conquistar alguma coisa, você não vai conseguir. Você tem que construir a tua audiência de uma maneira muito mais bacana, porque ela vai te responder, né? E ela vai ser a razão do seu sucesso. Se você já tem produto, né? Vai saber como ofertar ele bem. Você precisa de uma audiência qualificada. Então, basicamente isso, meu cara. Parece simples, né? Mas não é. Mas ao mesmo tempo é o caminho, né? Você não pode cortar o caminho, fazer a coisa direito. Pô, legal. Rogério, eu só vou fazer minha última pergunta. Primeiro, quero te agradecer. E momento bola de cristal aí, o que você vê que é o futuro do digital commerce? Como é que você vê? Eu acho que tem muita coisa para acontecer ainda que a gente não fez, que são mais simples até. Eu vou falar um pouco de, sei lá, de live commerce que a gente ainda precisa desenvolver, e a gente tem espaço para isso, tá? Não só o Brasil, como o mundo como um todo. Existem países que isso está mais desenvolvido, como a gente tem ouvido falar, de China e tal. Mas eu acho que para nós não seria nenhuma novidade. Se pegar aí esses exemplos no passado, na televisão era assim, então só que você trazendo isso para o dígito seria muito mais funcional. Não é barato, você precisa ter uma curadoria muito boa para fazer isso acontecer, né? Você precisa ter um storytelling e uma frequência muito boa, né? Eu acho que é aí que as pessoas também às vezes se debatem em relação ao vou abraçar ou não vou, né? Então eu diria que tem esse live commerce. A gente falou um pouco de metaverso, mas ainda está crescendo. É difícil de apostar ainda numa linha de qual é não é como se fosse o próprio Facebook que se propõe, né? Mas será que vai ser o Facebook? Não se sabe, né? Então, assim, é difícil de você fazer uma aposta, né? Outras formas de pagamento, que pode ser até NFT, Bitcoin, stablecoin, qualquer coisa que poderia entrar no jogo também. Então, assim, tem esses desafios. A gente não sabe o quanto que pode entrar ou não, mas você pode se preparar para isso. Eu diria que, por exemplo, não é o caso da Mistral, porque a gente não está no nosso core fazer isso aqui, mas para muitas empresas, principalmente brasileiras, isso aqui, a gente não faz quase nada de cross-border, e a gente está recebendo todo o cross-border do mundo inteiro aqui, né? Então, assim, tem muita coisa para crescer. Por que a gente não faz? A gente tem companhias que têm margem suficiente e capilaridade para fazer isso. Então, é questão de a gente também começar a ser protagonista para o mundo, pensando no Brasil para o mundo, né? De possibilidade de crescer. Então, assim, existe, fora outras coisas que a gente ainda não consegue enxergar como oportunidade hoje, e pode acontecer amanhã de ser uma grande oportunidade. Mas eu vejo ainda coisas que a gente está aí, está no mapa, existe o desenho, até uma receitinha de bolo para seguir. Eu acho que depende muito
como a gente se mexe, como fazer as coisas. E eu diria para quem está ouvindo, vai pensar um pouco nisso, ver se o teu negócio consegue aderir para esse tipo de coisa, porque possibilidades são infinitas, a gente precisa crescer. Olha, eu vou voltar numa coisa que eu acho que eu não reforcei. O brasileiro é muito bom para fazer comércio eletrônico, assim, porque a gente tem os piores desafios do mundo. Se a gente consegue fazer comércio eletrônico no Brasil, em qualquer outro lugar do mundo a gente faz, né? Porque assim, a gente tem impostos pesados, diferenças de impostos, a gente tem meio de pagamento diferenciado no mundo, a gente faz parcelamento, no mundo não faz. Tudo é mais complicado aqui para a gente fazer. Então, assim, se a gente consegue fazer isso e ter empresas como referências, a própria Vetex que você falou aí no mundo, Mariano, eu conheci lá atrás, né? Também quando comecei ali com Verts e tal, está aí no mundo, ele está sendo case para o mundo, está fazendo uma diferença imensa de levar o nome do Brasil. Só que assim, ele precisa de uma das coisas que ele reclama, né? Que ele precisa de mais pessoas, mais recursos brasileiros, né? A gente precisa se capacitar mais. Então, mas não é a única empresa. Eu acho que tem várias outras soluções aí também bacanas que a gente faz aqui. E tudo que eu não quero é que a gente fique sendo comprado aí por soluções de fora e a gente deixe de colocar os carros no trilho. Quem puder fazer alguma diferença no mundo, se a gente puder, com o nosso próprio nome, com a nossa própria expertise, esses skills que o brasileiro já tem de conseguir se sobressair aí em relação a qualquer outro país, assim, acho que a gente tem que levar isso bem a sério e fazer acontecer, de fato. Muito bom. Pô, Rogério, esse foi o Rogério Bravin, da Mistral. Muito obrigado, Rogério. Incrível. Se o pessoal quiser te encontrar, como é que faz? Pode me inscrever no meu LinkedIn mesmo, que eu acho que é mais fácil ficar concentrado ali. Se você depois puder colocar aí um endereço. Pode deixar. Coloca no linkzinho ali. Tá joia. Eu agradeço muito, foi um ótimo papo também. Obrigado por ter dado a oportunidade de falar um pouco para as pessoas aí. Espero poder ter ajudado aí as pessoas e sinto muito se eu falei alguma coisa aí que de repente com certeza, foi muito inspirador. Obrigado. É só um momento agora.